José longe de casa. Vocês lembram da história de José que eu contei na última aula? Vamos relembrar um pouquinho? José era filho de Jacó e era muito amado pelo pai. Tinha vários sonhos, os irmãos não gostavam nadinha dele. Um dia eles fizeram uma grande maldade, jogaram ele num poço e depois o venderam como escravo. E disseram para o pai que ele havia morrido. Foi aí que a gente parou na história. Vamos continuar agora? José foi vendido como escravo por uma pessoa muito importante. O nome dele era Potifar. José servia naquela casa e ele era considerado o empregado de confiança. Potifar gostava muito dele. Só que um dia, a mulher de Potifar inventou uma mentira muito grande sobre José e ele foi parar na prisão. Lá na prisão, no início ele foi maltratado, mas depois perceberam que José era uma pessoa confiável. Ele começou a fazer várias tarefas lá, inclusive cuidar dos presos. Num desses dias, depois de ficar muito tempo na prisão, ele viu que 2 dos presos estavam muito tristes e foi lá conversar para ver o que ele poderia ajudar. Um deles era o ex-copeiro do rei. Ele estava intrigado porque ele tinha tido um sonho. José disse que ele não tinha o poder de revelar os sonhos, mas Deus poderia dar a revelação. Então o copeiro falou o sonho. Ele tinha sonhado que diante dele havia uma videira com 3 ramos. Desses ramos saíam folhas, flores e frutos. Ele pegava as uvas, as espremia no copo e dava ao rei. José lhe disse a interpretação. Ele disse que em 3 dias estaria de volta ao trabalho, servindo ao rei. Ou seja, ele ia sair da prisão e ia voltar para o trabalho antigo. Perto deles estava o padeiro, que viu que a interpretação era boa e também quis saber a interpretação do sonho dele. Ele havia sonhado com 3 cestos de pães. Dentro deles havia todo tipo de pães e doces que eram dados ao rei, e as aves vinham e comiam daquela comida. José lhe disse que em 3 dias o rei mandaria cortar a sua cabeça. Ou seja, o sonho do copeiro é que ele em 3 dias voltaria a servir o rei, e o sonho do padeiro dizia que em 3 dias ele ia ser morto pelo rei. Depois de 3 dias, isso aconteceu. Como será que continua a nossa história? Bom, o que a gente sabe até aqui é que na prisão, José aprendeu muitas lições. Ele teve que trabalhar, teve que ralar duro, coisas que ele não teria aprendido se ele tivesse com o pai dele. Isso nos mostra que mesmo nas piores dificuldades, a gente sempre pode tirar algum proveito. Na próxima aula, a gente continua a história.